Dando sequência aos tutoriais sobre o PHP Emailer para enviar e-mail, nesse tutorial será apresentado como fazer o upload do arquivo, o arquivo que o usuário selecionou através do formulário. Então, primeiro realizar o upload do arquivo para o servidor e em seguida salvar o nome do arquivo no banco de dados. Nas aulas anteriores, implementamos o formulário e este formulário enviava os dados e salvava no banco de dados e também enviava o e-mail para o usuário. Caso você não tenha acompanhado a sequência de tutoriais, abaixo do vídeo vai ter o link para acessar a lista de tutoriais sobre o PHP Emailer. E nesta aula será abordado a parte do upload e também salvar no banco de dados o nome da imagem. E para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior, apresentei como enviar um arquivo do formulário em anexo no e-mail. Agora vamos realizar o upload deste arquivo e também salvar no banco de dados. Primeiro, eu abro o e-mail fake, pego as credenciais. Essas credenciais, é importante que você utilize as credenciais do seu perfil, crie uma conta neste servidor fake, pego as credenciais, o usuário e a senha, altero no arquivo index, no código-fonte do tutorial anterior, usuário e senha, não preciso alterar porque eu já coloquei o usuário e a senha correto, posso tentar enviar. Preencho o formulário, assunto, conteúdo, escolho um arquivo, seleciono este arquivo, clico em enviar, portanto, será enviado o e-mail e no e-mail será enviado este arquivo que o usuário selecionou, será enviado como anexo. Eu retirei o comentário do vardump para poder testar, para poder ver o resultado. Este vardump é o arquivo anexo, por isso que eu tenho essas informações. E são essas informações que eu preciso trabalhar com elas. Primeiro eu quero salvar no banco de dados o nome da imagem. Venho no banco de dados, na tabela que criamos nas aulas anteriores, venho em estrutura, quero acrescentar mais uma coluna após o conteúdo, eu quero acrescentar uma coluna para salvar a imagem. Ou melhor, file, porque não é uma imagem, pode ser qualquer arquivo. Seleciono varchar 220, não é obrigatório, então posso selecionar nulo, não é obrigatório enviar dados para esta coluna, guardar para criar esta coluna, acrescentar. Portanto, agora eu tenho esta coluna. Então, eu posso salvar informações nesta coluna. Pego o nome da coluna, vem depois do conteúdo, vírgula, acrescentei o nome da coluna, primeira sequência nome de coluna, em seguida é a sequência de link. Crio um link com o mesmo nome da coluna, agora eu substituo o link file pelo valor que vem do formulário. Então, vai ser um link file. O link file vai receber o valor que está nesta variável, na variável anexo. Eu quero o nome da imagem. E o nome da imagem está na posição name. Então, este array que eu dei o vardump, o array anexo, possui essas posições, possui esta chave. Eu quero a posição, a chave name, que possui as informações referente ao nome do arquivo. Agora já estarei salvando. Confirmar se realmente consigo salvar. Seleciono um arquivo, este mesmo, clico em enviar, confirmar se realmente vai salvar no banco de dados o nome do arquivo. Mensagem enviada com sucesso, venho em procurar. Ok, salvou o nome do arquivo no banco de dados. Confirmo no servidor fake, recebi o e-mail com anexo, sim, recebi o e-mail com anexo. O próximo passo é realizar o upload. E somente realizo o upload após enviar o e-mail. Enviou o e-mail com sucesso, aí sim eu realizo o upload. Mas o usuário pode selecionar a imagem, como também não selecionar. Ele não é obrigado a selecionar um arquivo. Então, da mesma forma que eu verifico aqui em relação para verificar se deve enviar o e-mail com anexo ou não,
esta mesma regra, somente aqui eu acrescento um parêntese, porque caso dê um Alt Shift F, ele vai juntar isso aqui e vai dar erro. Então dou um Alt Shift F, pego este if e somente tento realizar o upload quando o usuário estiver enviando o arquivo. Caso o usuário selecionou o arquivo no formulário, aí sim acessa este if. Primeiro eu indico em qual local que será salvo a imagem, então eu coloco diretório onde o arquivo será salvo. Importante que você sempre coloque o comentário para que serve cada instrução, assim fica muito mais fácil para você identificar a instrução. Diretório onde será salvo, eu crio uma variável diretório e esta variável vai ter o endereço. Então, primeiro vou indicar que vai ser um diretório que vai ter as imagens, depois concateno com o último ID inserido. Então, eu preciso pegar o último ID do usuário. E como que eu recupero? Então, eu coloco aqui acima também um comentário. Recuperar o último ID inserido no banco de dados. O último ID refere-se ao valor que está nesta coluna. Para recuperar, eu utilizo a variável que possui a conexão com o banco de dados. Em seguida, o método lastInsertID. Através deste método, eu consigo obter o último ID inserido no banco de dados. Depois que eu obter o último ID, eu atribuo para uma variável last_id. E esta variável eu utilizo neste local. Concatenei o texto com a variável. Desta forma, eu já tenho o ID, depois eu preciso colocar mais a barra no final. Eu tenho onde que vai ser salvo a imagem. A imagem vai ser salva neste diretório. Eu já tenho esse diretório? Não, não tenho. Dou um Ctrl N, venho em outros, folder, next, o nome do diretório, eu colo. E em seguida, cada registro vai ter seu próprio diretório. Por exemplo, o registro 1 vai ter o diretório 1, o registro 2 vai ter seu próprio diretório para salvar o arquivo. Mas eu preciso implementar para que o nosso projeto crie este diretório. E como que eu crio uma pasta? Então, criar a pasta ou diretório, eu coloco criar o diretório porque eu estou falando diretório, então melhor diretório. Utilizo a função mkdir para criar. Eu quero criar este diretório, o último ID, então pego esta variável que possui o endereço e também eu preciso indicar qual permissão, 0755, não coloque 077, porque quando você coloca 077, você está permitindo, ou melhor, você está dando mais permissões no arquivo e não é recomendado, você torna-se o teu projeto inseguro. 0755 já é o suficiente. Em seguida, eu preciso realizar o upload. Para realizar o upload do arquivo, então eu utilizo o seguinte. Eu utilizo move upload, inclusive o NetBeans já está apresentando. Eu primeiro preciso indicar qual imagem que eu quero realizar o upload e depois o destino. Primeiro, qual é a imagem? A imagem que está dentro desta variável anexo. Pego esta variável, depois eu tenho o var_dump, logo eu vejo este var_dump e o var_dump que eu setei, ela tem uma posição temp_name, local temporário da imagem. Então, pego temp_name, o local temporário do arquivo. Em seguida, eu preciso indicar em qual local que será salvo. Primeiro, eu pego o diretório, depois eu preciso pegar o nome do arquivo. Para pegar o nome do arquivo, eu posso fazer assim, colocando simplesmente desta forma, name, o anexo tem a posição name, que refere-se ao nome do arquivo. Ou você também pode fazer o seguinte, criar uma variável. É isso que eu vou fazer. Crio uma variável file, em seguida pego isso daqui, recorto e colo. Então, eu estou obtendo o nome da imagem e atribuindo em file. E neste local, eu utilizo file. Eu só aumentei uma linha a mais para ser mais fácil de compreender. Concatenei, sim, está correto.
ponto e vírgula, somente aqui está faltando, não, está correto. Posso tentar se realmente eu consigo realizar o upload da imagem ou do arquivo. Retorno, mantenho os dados no formulário, seleciono um arquivo, este arquivo, clico em enviar, portanto será enviado o e-mail com esta imagem, também será salvo no banco de dados o nome da imagem e também realizado o upload para o servidor. Vamos conferir. Primeiro, o e-mail. Enviou com sucesso? A princípio, sim. Anexo, correto. É o JPEG que eu selecionei. O e-mail está sendo enviado corretamente. No banco de dados, imagem JPEG. O arquivo é extensão JPEG. Sim, salvou com sucesso. Realizou o upload para o servidor, o terceiro passo. Sim, criou o diretório 4 que refere-se ao registro 4 e internamente colocou o nome do arquivo, realizou o upload do arquivo. Testo mais um, agora ao invés de ser a imagem, um arquivo JPEG, seleciono este arquivo zip, o compactado. Tento enviar, vai fazer o mesmo procedimento, verifico no banco de dados, salvou com sucesso, sim, salvou com sucesso, registro 5, criou o diretório 5, sim, criou o diretório 5, realizou o upload do arquivo, confiro no banco de dados, e no banco de dados também temos o anexo. Desta forma, estamos enviando o e-mail com anexo, estamos salvando no banco de dados o nome do arquivo e também realizando o upload do arquivo. Agora, o próximo passo é, ao invés de utilizar um servidor fake, eu estou utilizando um servidor fake. Próximo passo é utilizar um servidor real, um servidor, por exemplo, Ambler, Hostinger, algum servidor que seja mais fácil, que não necessite de configurações avançadas. Então, caso você queira que seja liberado um tutorial apresentando como utilizar as credenciais de alguma hospedagem, seja da Ambler ou da Hostinger ou da HostGator, coloque nos comentários e eu aguardo você no próximo tutorial.